Bom, gente, voltamos no nosso canal do YouTube para bater um papo com o ex-supervisor do Clube Náutico Capibaribe, Mauro Branco. Jovem, 39 anos, vasta experiência nessa parte interna dos bastidores do futebol do Clube Náutico Capibaribe. Um cara que conhecemos no Náutico e também nas muitas viagens que fiz em coberturas esportivas nesse Brasil afora. E é lá fora que a gente vê a capacidade do profissional na hora de resolver as broncas que sempre acontecem, principalmente aquelas de translado e aquelas broncas que surgem de última hora. Por exemplo, o jogador se machuca no estádio, tem que ir para o hospital, é esse cara que resolve junto com o médico a situação financeira, as passagens, enfim. Esse profissional, o supervisor, é que dá esse suporte aos clubes de Pernambuco, e o Mauro dava ao Náutico nessas temporadas que esse profissional passou trabalhando no Timbu. Para minha surpresa, Mauro Branco foi demitido semana passada. O detalhe, foi demitido justamente na semana que chega a nova diretoria de futebol de base do Náutico, uma diretoria que já desconfiávamos que iria fazer lambança. O Mauro Branco está na linha comigo e eu pediria ao Mauro para falar sobre essa questão da Copa do Brasil Sub-17, onde o Náutico só entrou em campo com 7 jogadores, um machucou com menos de 1 minuto, machucou entre aspas, e o Náutico passou uma das maiores vergonhas de sua história, saindo de campo lá em Paulista, no estádio Ademir Cunha. Mas primeiro, Mauro, eu queria lhe cumprimentar e saber de você, primeiro, sobre a tua experiência, explicando melhor para o torcedor do Náutico, para o torcedor de Pernambuco, qual a tua experiência nesse setor de base, nesse setor de supervisão? Bem, Wellington, eu costumo dizer que eu não cheguei no Náutico hoje, nem há uma semana, nem há um mês, né? Eu falo que, para quem não me conhece, que eu estou no Náutico, no dia a dia do Náutico, desde 2012. Desde 2012 que eu venho desempenhando meus trabalhos no Clube Náutico, né? Durante 6 anos pude desempenhar na frente da supervisão da equipe principal, né, do profissional. Eu era responsável aí pelo dia a dia do clube, né, os treinamentos, e também pela logística, né, das viagens. Então, um trabalho de muita responsabilidade, que exigia muito, né, e graças a Deus, durante esse período aí de 6 anos, pude desempenhar com muito sucesso, com muita responsabilidade, né? Isso, e você também é testemunha, né? Cobria, por várias vezes já cobriu o clube, e quantas vezes também nós nos encontramos por aí, Brasil afora. Você ia realizar jogos, né? Cobrir jogos, e a gente se encontrava nas viagens, né? Isso. Então, enfim, durante esse período pude trabalhar também lado a lado com vários treinadores que passaram, né? Alexandre Galo, Wagner Mancini, Paulo Silas, Dado Cavalcante, enfim, vários, né? E eu trabalhava lado a lado com eles, eu apresentava a logística, a gente discutia, sentava, discutia a melhor forma, enfim, era um trabalho que exigia muita responsabilidade, muito critério. E graças a Deus, durante 6 anos eu pude desempenhar bem, né? Tá aí, para quem me conhece sabe que tenho vários serviços prestados ao clube durante esse período. E nesse ano eu pude receber a proposta aí, né? O convite da direção para assumir a base do clube, no cargo da coordenação, e não neguei, aceitei de imediato, porque sou uma pessoa que adora desafios, né? Tenho meus próprios desafios, meus objetivos pessoais, profissionais, e topei de imediato porque eu via a base do clube. Sabia que estava numa situação complicada, numa situação difícil, mas eu via que poderia ser executado um grande projeto, que poderia mudar a situação atual da base do clube. Então, de imediato aceitei, e durante esse período aí de fevereiro até agora, setembro, eu pude desempenhar as minhas funções à frente da coordenação do clube. Deixando aí um legado, né? Eu costumo dizer, hoje, apesar do pouco período à frente, mas hoje nós temos um legado, que é a categoria Sub-20, né? A equipe de Sub-20 que nós montamos, né? Fizemos uma reformulação logo no início,
mudamos a equipe sub-20 por 2 anos. Não passava da primeira fase do campeonato estadual, né? E nós chegamos, fizemos uma reformulação forte em cima de critérios, em cima de perfil de jogador que nós queríamos adotar, e graças a Deus essa montagem foi de muito sucesso, né? No início da temporada nós chegamos até eliminar o Corinthians na primeira fase da Copa do Brasil, é isso. Hoje nós temos um time fortíssimo, um time que, para você ter uma ideia, eu já passei a direção do profissional de 10 a 15 nomes, né, de atletas que possivelmente vão iniciar a temporada de 2018 pelo clube, né? São atletas que já são profissionais, né, que já têm essa projeção e que jogam facilmente em qualquer clube do Brasil. Então esse é o legado deixado, né? Vamos torcer que o clube siga em frente com esse trabalho para que logo a gente possa ver aí o Náutico saindo dessa situação difícil que se encontra na Série B. Aproveitando, Mauro, eu queria que você falasse das dificuldades que você teve na base do Clube Náutico Capibaribe. Bem, Wellington, falar da base aí do Clube Náutico é complicado, amigo. A gente vinha desempenhando o nosso projeto, o nosso trabalho, mas diante disso, no dia a dia, vínhamos nos esbarrando em várias dificuldades, né? Se vocês têm conhecimento que no profissional já existe essa dificuldade financeira do clube, e aí você imagina na base, né? A base do clube hoje ela vive de doações, ela não tem recurso próprio, então você já imagina, né? A gente vinha desempenhando o nosso trabalho, mas tinha que lutar paralelamente com essas dificuldades, né? Dificuldades de alimentação, dificuldades estruturais, né? De alojamento, enfim. E diante de tudo, o principal, que era a dificuldade financeira, né? A base vinha com atrasos salariais, que era difícil. Nós tínhamos que, além de executar o nosso projeto do dia a dia, tínhamos que estar como psicólogo, né? Simbolicamente, porque eram vários funcionários com dificuldade de ir ao treino no dia a dia, por falta de recursos, de passagem, enfim, jogadores também sem receber salários. Nós chegamos no mês de setembro com um atraso de 5 meses, né? Vínhamos de 5 meses de atraso salarial, e isso é muito difícil para se manter, né? E nem por isso o trabalho deixou de ser feito. O trabalho vinha sendo feito com a mesma pegada, com o mesmo entusiasmo, mas, como eu te falo, nós vínhamos esbarrando nessa dificuldade, que queira ou não queira, é muito difícil para um pai de família que tem um único recurso para você colocar dentro da sua casa é o Náutico, e aí você se deparar nessa situação de 5 meses, fica difícil, né, amigo? Mas nem por isso, não foi isso que me fez parar, não foi isso que me fez desistir, né? O trabalho continuou com todo o profissionalismo, e todos os dias nós estávamos lá para executar da melhor maneira, como sempre foi o nosso trabalho à frente do clube. E eu só tenho a agradecer, como eu te falei, agradeço muito ao clube pela experiência vivida durante esses anos, né? A aprendizagem foi muito grande, e fico na torcida aí para que o Náutico se recupere o mais rápido possível, sua situação se estabilizar, e que não caia, né? Estou na torcida para que não caia também de divisão, que possa se manter e que no ano seguinte já busque um acesso, né? Eu bati na trave aí 2, 3 vezes durante esse período, infelizmente não conseguimos, mas fico na torcida que o Náutico consiga resgatar os seus tempos aí de glórias, para que tudo possa andar, até porque nós temos amigos lá e a gente torce pelos amigos. Tá bom, amigo? Vamos aos fatos, Mauro. A situação da eliminação do Náutico na Copa do Brasil que gerou a sua demissão. O Náutico não inscreveu a tempo os jogadores para essa competição sub-17 da Copa do Brasil. Por quê? Bom, Wellington, falar aí do problema ocorrido com a categoria sub-17 do Náutico, numa competição que era a Copa do Brasil sub-17, e o ocorrido lamentável, o Náutico não merecia, né? Volto a falar. Esse capítulo negativo o Náutico não merecia ter vivido, né? Eu só tenho a lamentar.
mas te explicar o que houve, né? Quem é da bola, quem trabalha com futebol e até mesmo quem participa dessas resenhas de futebol, quem nunca ouviu, né, esse ditado muito famoso, que futebol sem dinheiro não tem como fazer, né? Não se faz futebol sem dinheiro. Então, é por aí. O ocorrido foi a falta do recurso, certo? Nós vimos desde fevereiro, quando chegamos na coordenação da base, solicitando essa verba para que pudéssemos ir montando a equipe, né, do Sub-17. Não que a gente não tinha, a gente tinha sim, tinha um grupo de 30 a 40 atletas no Sub-17, mas precisava desse recurso para que a gente pudesse registrar. Então o negócio veio se arrastando até agora, até o mês de setembro, né, que é onde chegou a competição nacional. E na última medida, na última cartada, eu costumo dizer, no dia 19, né, de setembro, foi gerado 12 contratos dos atletas, né, e eu pessoalmente levei no clube, no financeiro do clube, e entreguei em mãos. E reforcei, eu preciso que seja pague esses boletos, senão nós não vamos ter um time para entrar em campo no dia 27. Precisa ser pago para que a gente possa ter tempo hábil para colocar no vídeo. Então, Wellington, esses boletos ficaram ainda mais uma semana lá no clube, não foram pagos, né? Os boletos só vieram a ser pagos na segunda-feira à noite, certo? Na segunda-feira à noite, me deixando numa situação que só tinha a terça-feira, né, de 2 da tarde até as 7 da noite. Você sabe que a federação abre às 2 e a CBF fecha às 7, às 19. E eu só tinha esse período aí para esperar compensação de boletos, transferência de atletas, de federação para federação. E aí você imagina aí 12 atletas nesse processo todo para ser publicado, praticamente muito difícil, né? Então o que ocorreu foi isso, foi se arrastando, foi virando uma bola de neve, e quando chegou em cima, não houve o tempo hábil para a publicação dos atletas, né? Eu, como te falo, só tenho a lamentar, né, mas que isso foi alertado, vinha sendo alertado durante esse período todo, e inclusive na reta final foi alertado novamente, mas infelizmente aconteceu, e todos sabem o que houve.